Antes de ser conhecido como o santo que falou com os pássaros, Francisco foi apenas um jovem cheio de ambições e sonhos. Filho de um rico mercador, cercado por música, tecidos finos e promessas de grandeza. Mas sua juventude florescia em uma Itália dividida, um mosaico de cidades-estado em disputa constante. A cidade de Assis, orgulhosa e confiante, buscava poder, riqueza e sobrevivência. E nesse cenário turbulento crescia Francisco, sonhando com glória militar e prestígio, não com pobreza e humildade. Até que uma batalha, uma derrota humilhante e uma prisão sombria mudariam tudo. Foi ali, no silêncio e na dor, que começou uma das maiores transformações espirituais da Idade Média. Acompanhe essa jornada, logo após a vinheta. Francisco nasceu em Assis por volta de 1181, em uma família abastada e profundamente influenciada pelo florescente comércio da região. Seu pai, Pietro de Bernardone, era um próspero mercador de tecidos, frequentemente viajando entre cidades da Toscana e da França, trazendo riquezas e novas ideias. Já sua mãe cultivava uma fé serena e firme, que marcaria silenciosamente a vida do filho. A infância de Francisco foi cercada por conforto, música, festas e histórias de cavaleiros que inflamavam sua imaginação. Desde cedo, ele demonstrava alegria contagiante, simpatia e generosidade, qualidades que o tornavam querido por todos na cidade de Assis. Mas, apesar do ambiente devoto da mãe, nada indicava que aquele jovem vibrante, amante da diversão e dos luxos, um dia renunciaria a tudo. Sua alma ainda estava em formação, moldada por sonhos de glória, pelo prestígio que sua família desfrutava e pela atmosfera agitada da cidade. Apesar de viver cercado por privilégios, Francisco também cresceu em uma cidade marcada pela convivência entre ricos e pobres. Desde muito jovem, ele via mendigos e doentes circulando pelas mesmas ruas onde os nobres passavam em procissão. Embora ainda buscasse festas e aventuras, algo em seu coração era tocado pela fragilidade humana. Pequenos gestos de compaixão, como dividir alimentos ou ajudar discretamente quem sofria, já revelavam uma sensibilidade incomum, que apenas mais tarde floresceria plenamente. Estes primeiros sinais, quase imperceptíveis, indicavam que a vida de Francisco caminhava por um rumo maior do que ele mesmo imaginava. Foi nesse cenário, entre riqueza e expectativa, que os primeiros contornos da vida espiritual de Francisco começaram, ainda discretos, a surgir. Um contraste que ficaria mais claro conforme sua jornada avançava. Para compreender a transformação de Francisco, é essencial olhar para a Itália de seu tempo. No final do século XII, a península não era um país unificado, mas um mosaico em constante tensão. Cidades-estado rivais, alianças frágeis, disputas comerciais e a influência direta do papado e do Sacro Império Romano-Germânico. Assis, como muitas cidades italianas da época, vivia transformações rápidas. Antigas famílias nobres dividiam espaço com uma nova classe de comerciantes em ascensão. Conflitos sociais, disputas políticas e desigualdades eram parte do cotidiano. Um cenário que Francisco observava com atenção crescente, mesmo sem compreender totalmente o alcance dessas tensões. A cidade, apesar de pequena, era orgulhosa e ambiciosa. Seu rápido crescimento econômico aumentava o prestígio da burguesia mercantil, a classe de Francisco, mas também alimentava rivalidades com cidades vizinhas, como Perugia. Jovens como ele cresciam ouvindo histórias de guerras, conquistas e ascensão social através da cavalaria. Esse ambiente inflamado moldou fortemente sua juventude. A honra militar era vista como o caminho natural para quem desejava reconhecimento. E Francisco, seduzido por esses valores, desejava ser mais do que um comerciante. Queria brilhar como cavaleiro.
Esse foi o pano de fundo, político, social e espiritual que cercava seu crescimento. Uma Itália fragmentada, marcada por lutas e instabilidades. O cenário perfeito para uma transformação tão profunda quanto inesperada. A conversão de Francisco não foi imediata. Foi uma lenta ruptura interior desencadeada após a guerra contra Perúdia. Da batalha, ele foi capturado e passou longos meses em uma prisão úmida, doente e abatido. O sonho de glória militar começava a se desfazer. Quando finalmente retornou a Assis, começou a perceber a vida de outra forma. O brilho das festas perdeu o encanto. Os tecidos caros do pai já não o fascinavam como antes. E a fé simples de sua mãe, que antes parecia distante, passou a ecoar em seu coração. Ainda assim, a transformação não ocorreu de forma linear. Já restabelecido, Francisco tentou retomar seus antigos sonhos e chegou a se preparar para outra campanha militar, buscando novamente a honra que imaginava ter perdido. Entretanto, no caminho, uma inquietação repentina e profunda tomou seu coração, tão forte que o fez voltar a Assis antes mesmo de completar a viagem. Foi um momento silencioso, íntimo e definitivo. Ele sentia, sem ainda compreender totalmente, que aquele já não era o seu caminho. Algo dentro dele murmurava, com força crescente: a glória que você procura não está nas armas. Pouco tempo depois, afastando-se cada vez mais da vida que conhecera, Francisco passou a buscar solidão e silêncio nos arredores de Assis. Nessas caminhadas, frequentemente encontrava leprosos, pessoas temidas e evitadas por todos. O antigo Francisco teria recuado, mas agora, movido por uma compaixão nova e misteriosa, aproximou-se. Em um gesto decisivo, tomou as mãos de um deles e as beijou. Esse ato impensável para sua vida anterior, ele mesmo descreveria mais tarde como a transformação do amargo em doçura de alma e de corpo. Foi a primeira grande vitória interior de sua conversão. O ponto decisivo ocorreu quando, recolhido em oração, ouviu no silêncio da pequena igreja de São Damião uma frase que o marcaria para sempre: Francisco, reconstrói a minha igreja. Sem compreender ainda o alcance espiritual do chamado, começou a restaurar igrejas abandonadas, pedindo pedras e materiais aos habitantes da região. O choque com seu pai, incapaz de aceitar essa mudança, culminou em um gesto radical. Francisco renunciou publicamente à herança, devolveu suas roupas e assumiu uma vida de pobreza absoluta. Nascia ali o Francisco que o mundo conheceria. Após renunciar publicamente à herança e entregar-se à pobreza, Francisco se viu, pela primeira vez, completamente livre e, ao mesmo tempo, desprovido de qualquer certeza sobre o caminho a seguir. A conversão havia despertado sua alma, mas sua missão ainda estava sendo moldada. Foi então que ele começou a caminhar por Assis e seus arredores sem pressa, atento às necessidades que antes lhe passavam despercebidas. Onde encontrava abandono, via agora um convite silencioso de Deus. O chamado ouvido em São Damião não ficou apenas como uma memória espiritual. Francisco tomou ao pé da letra. Munido de simplicidade e coragem, passou a coletar pedras, pedir cal, juntar tábuas e restaurar as 3 pequenas igrejas que estavam em ruínas: São Damião, São Pedro e a Porciúncula. O trabalho era árduo e muitas vezes solitário, mas carregado de sentido. Cada pedra recolocada era, para ele, um gesto de reparação interior. Deus havia tocado seu coração, agora era Francisco quem aprendia a responder com as mãos. Nesse período, sua vida adquiriu um ritmo novo: oração silenciosa, trabalho humilde e serviço aos mais necessitados. Francisco passava longas horas em contemplação, buscando entender a vontade divina, e logo percebia que o Evangelho só ganhava vida quando encarnado em gestos concretos. Ele não apenas reparava paredes, visitava doentes, servia aos pobres e consolava quem sofria, sempre com uma alegria serena, quase luminosa, que atraía olhares curiosos por onde passava. Essa simplicidade começou a provocar algo inesperado. Aos poucos, jovens de Assis, com diferentes histórias e preocupações, sentiram-se movidos a acompanhá-lo.
não vinham pelo brilho de uma liderança, mas pela autenticidade de sua vida. Francisco não fazia discursos elaborados, seu testemunho falava por si. Dividia alimentos, cantava louvores pelas estradas, abraçava a pobreza sem tristeza e vivia a fé como quem descobre em cada dia um tesouro novo. Era impossível não se perguntar o que o animava. À medida que a pequena fraternidade crescia, Francisco compreendia que sua missão ia além da reconstrução material das igrejas. Ele percebia que Deus o chamava a renovar corações, despertar consciências e reavivar a esperança. Por isso passou a percorrer vilarejos, anunciando a paz, convidando as pessoas à reconciliação e lembrando que o amor de Deus podia transformar qualquer vida, assim como transformar a sua. Essas primeiras obras, humildes, silenciosas e profundamente evangelizadoras, foram o alicerce de tudo que viria depois. Antes de fundar uma ordem, antes de ganhar seguidores, antes de falar aos poderosos, Francisco aprendeu a viver o Evangelho no cotidiano. Ali nascia a missão que marcaria a história, uma vida entregue totalmente a Deus, expressa em serviço, simplicidade e alegria. À medida que Francisco crescia em sua nova forma de viver, seus contemporâneos passaram a notar algo que ia além da pobreza voluntária ou das obras de caridade. Era como se uma luz interior o envolvesse, atraindo paz onde antes havia conflito, harmonia onde dominava o medo. Muitos viam nele uma simplicidade tão profunda que chegava a transformar o ambiente ao seu redor. Seu modo de falar, de caminhar e até de permanecer em silêncio transmitia uma serenidade quase impossível de descrever. E foi nesse contexto que começaram a surgir os relatos dos primeiros milagres. Um dos episódios mais conhecidos ocorreu em Gúbio, quando a cidade vivia aterrorizada por um lobo feroz. Guardas, caçadores e aldeões tentaram sem sucesso capturá-lo. Francisco, porém, aproximou-se do animal desarmado. Segundo os relatos, o lobo avançou, mas parou a poucos passos, como se reconhecesse nele uma presença diferente. Francisco falou-lhe com firmeza e doçura, prometendo que a cidade o alimentaria se ele deixasse de atacar o povo. Para espanto de todos, o lobo entregou-se docilmente, colocando a pata em sua mão em sinal de paz. O animal viveu entre os habitantes até a velhice. Muitos irmãos que caminharam com Francisco relatavam ainda que os animais pareciam reconhecê-lo de um modo impossível de explicar. Certa vez, durante uma viagem, um grupo de lebres saiu da mata e permaneceu perto dele, sem medo, como se buscassem proteção. Em outra ocasião, um falcão pousava todas as manhãs na janela de seu aposento para despertá-lo no horário exato das orações. Para quem testemunhou esses encontros, não era apenas coincidência, era como se a própria natureza respondesse à serenidade que ele emanava. Francisco, porém, não via nessas aproximações uma honra, mas uma responsabilidade, a de cuidar, acolher e lembrar aos homens que cada criatura carrega um fragmento da bondade divina. Outro aspecto marcante de sua vida eram as curas. A tradição descreve momentos em que sua oração trouxe alívio a enfermos que a medicina da época já considerava perdidos. Não se tratava de grandes gestos ou discursos eloquentes. Era a fé simples, despretensiosa e luminosa que movia aqueles pedidos. Para Francisco, cada cura era um convite à conversão, não um ato de exibição. Jamais aceitava reconhecimento pessoal. Dizia que o verdadeiro médico era Deus, e ele, no máximo, um instrumento. A virtude que mais impressionava, porém, não estava nos milagres espetaculares, mas na maneira como Francisco abraçava a dor, a pobreza e o desprezo. Ele chamava todas as criaturas de irmãs. Irmã pobreza, irmão sol, irmã água. Era uma forma de lembrar que nada, nem o maior sofrimento, nem a menor alegria, estava fora do amor divino. Até mesmo a doença, que mais tarde o consumiria, seria recebida por ele como irmã-doença, parte do caminho de transformação. Seus seguidores observavam também uma humildade tão radical que desarmava qualquer orgulho.
Mesmo quando centenas de pessoas já o procuravam e sua fama havia se espalhado, ele continuou dormindo no chão, vivendo da caridade e trabalhando com as próprias mãos. Quando elogiado, respondia: "O que há de bom em mim é a obra de Deus. O que há de Francisco é miséria." Assim, entre milagres discretos, gestos de ternura, encontros improváveis com animais e uma vida marcada pela simplicidade absoluta, Francisco começou a transformar não apenas a sua cidade, mas toda uma época. Sua santidade não surgiu da força ou do poder, mas da capacidade de enxergar Deus em tudo, nos pobres, na natureza e até nas feridas da própria alma. Nos últimos anos de sua vida, Francisco já não tinha o vigor das primeiras caminhadas pelas estradas da Úmbria. As longas jornadas, os jejuns e a vida dura haviam marcado seu corpo. Ele sofria de dores constantes, problemas de visão e uma fraqueza crescente que o obrigava a reduzir o ritmo. Mesmo assim, sua serenidade parecia aumentar quanto mais seu corpo diminuía. Para os irmãos que o acompanhavam, era como se a luz interior que sempre o guiou se tornasse mais visível à medida que a saúde se apagava. Mesmo debilitado, Francisco continuava pregando a paz e a reconciliação. Em momentos de maior dor, compunha cânticos de louvor. O mais famoso deles, o Cântico das Criaturas, foi escrito quando ele já quase não enxergava. Nesse hino, chamava o sol, o vento, a água e até a morte de irmãs, revelando sua íntima comunhão com toda a criação. A fraqueza do corpo não diminuía a força da alma, ao contrário, aprofundava-a. Sabendo que sua partida estava próxima, pediu para ser levado de volta a Assis. Queria morrer em sua terra e entre os irmãos que havia amado. No caminho, pediu que o deitassem no chão, sobre a terra nua, em sinal de humildade, um gesto silencioso que resumia toda a sua vida. Ali, com a voz fraca, abençoou seus companheiros e agradeceu a Deus por tudo o que havia recebido. Francisco morreu ao anoitecer do dia 3 de outubro de 1226, aos 45 anos, cercado por amigos e pelo cântico suave dos irmãos. Não deixou bens, nem títulos, nem posses. Apenas um exemplo tão poderoso que atravessaria séculos. Sua morte não foi um fim, mas o começo de uma presença que continuaria viva em orações, comunidades e corações que ainda hoje encontram nele um caminho de simplicidade, alegria e fé profunda. A figura de São Francisco ultrapassou os limites do seu tempo. O jovem de Assis, que renunciou à riqueza e abraçou a simplicidade, acabou moldando não apenas uma ordem religiosa, mas uma nova forma de enxergar Deus, o próximo e a própria criação. Sua vida tornou-se um convite permanente à paz, à alegria e à confiança absoluta no amor divino. Ao longo dos séculos, sua mensagem se espalhou muito além da Itália. Milhares encontraram consolo em sua humildade, inspiração em sua coragem e esperança em sua bondade desarmada. Francisco mostrou que a verdadeira força está no coração que se entrega e que mesmo um único homem, quando caminha com sinceridade, pode transformar o mundo ao seu redor. Seu legado também vive nos gestos simples, no cuidado com os pobres, na empatia pelos doentes, na reverência por toda forma de vida. A espiritualidade franciscana continua a lembrar que cada criatura é um reflexo do Criador e que a paz começa em cada pequena escolha diária. Hoje, Francisco permanece como um dos santos mais amados da cristandade. Sua vida ressoa porque fala a todos os tempos, especialmente aos nossos, tão marcados por pressa, conflitos e indiferença. Ele nos recorda que a luz pode nascer da renúncia e que a verdadeira alegria brota da entrega completa.
E para quem deseja manter uma lembrança simples de São Francisco em casa, um pequeno símbolo de paz e humildade, deixamos na descrição uma estatueta que representa esse espírito com beleza e respeito. Muito obrigado por assistir. Que a paz de Cristo e a simplicidade de Francisco acompanhem o seu caminhar.